Hoje eu vou começar um assunto aqui e o primeiro vídeo vai ser bem extenso, aparentemente pela quantidade de páginas que eu tenho no meu livro Texto Base. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre cultura dos tempos bíblicos, cultura lá dos tempos bíblicos, ou seja, é bastante antigo, né? De onde eu estou tirando essas informações? De um livro, Texto Base, de um curso de teologia nível médio que eu cursei entre 2009, 2010, 11, 12, 13, na Assembleia de Deus aqui em Curitiba, lá no Templo Sede. Eu tenho esses livros e há muito tempo que eu não via esse tipo de conteúdo e estou aproveitando para gravar aqui para o canal, porque eu gosto desse tipo de assunto. Então, este livro é esse daqui, ó, Cultura, ele trata especificamente, e nós hoje vamos começar a família nos tempos primitivos, capítulo 5 já deste livro, a família nos tempos primitivos. O capítulo 4 também foi sobre a família nos tempos primitivos, mas eu tratei sobre educação. O capítulo 3 também foi sobre a família nos tempos primitivos, mas nós tratamos sobre as vestes, o vestuário. O capítulo 2 também foi sobre a família nos tempos primitivos, mas eu tratei sobre alimentos, vários vídeos que eu gravei. E o capítulo 1, finalmente, o capítulo 1 também foi sobre a família nos tempos primitivos, mas o tópico daquele capítulo inteiro foi o casamento. E finalmente hoje cheguei no tópico, ou no capítulo 5, que trata sobre comércio e economia. E para começar, vamos tratar sobre uma introdução a comércio e economia. E relaxa aí porque o texto é longo e eu precisarei interagir com cada um destes tópicos. Vamos lá então. Estou meio gripado. Comércio e economia nos tempos bíblicos. Quando se estuda a geografia da Terra Santa, sempre nos vem à mente o porquê Deus colocou a descendência de Abraão exatamente neste ponto fértil crescente. A descendência nesse fértil crescente. Sem nos determos ao aspecto missionário desta nação de reinos e sacerdotes, o objetivo por Deus tê-los fincado ali está no fato de que toda a movimentação de várias culturas entrava e saía pelas portas da Palestina. Isso é até hoje, inclusive. A este carro de culturas, é claro, não faltava o poderoso comércio como combustível que o movimentava. Isso acontece até hoje. Você tem ali no Egito, né, aquele estreito onde todas as mercadorias praticamente do globo passam por ali, entre outras rotas comerciais que existem. As entradas que ligavam o Egito e a Babilônia, sem dúvidas, eram as principais rotas de comércio da região naqueles tempos. O conjunto pujante daqueles dias favoreceu em muitos habitantes daquela região. A riqueza de Abraão, por exemplo, é uma clara demonstração do poderio econômico exercido pelo comércio rentável das caravanas. Isso está lá em Gênesis 13, 2. Antes da era patriarcal, aliás, Ur, terra de Abraão, era um dos grandes centros comerciais do mundo antigo. A era patriarcal entendida aqui como Abraão, a era de Abraão, Isaac, Jacó e José. Algumas tábuas arqueológicas de Ur III, cerca de 2070, 1960 a.C., ou seja, isso é antes da era patriarcal, mostram que as cidades da Suméria, lá na região da Babilônia, tinham um comércio pujante. Os registros falam desde a troca de escravos até de empréstimos de tâmaras, aquela fruta, prata, madeira e artigos de primeira necessidade a juros. Mesmo num período anterior a este, um rei da cidade mesopotâmica de Lagash diz que obteve grande quantidade de ouro da região da Anatólia, que hoje é a atual Turquia, e do Egito, cedro do Líbano e assim por diante. Seu comércio se estendeu entre muitos povos. Interessante isso, né? Então, de fato, é uma região extremamente movimentada para o comércio. O relato bíblico mais antigo de barganha entre os antigos habitantes de Canaã encontra-se lá em Gênesis 23, 3, do versículo 3 ao 20. O versículo 16 faz menção a mercadores, indicando que a transação foi feita baseada no que o padrão dos mercadores da época mensurava. Abraão usou a prata como forma de pagamento. Este parece ser o dinheiro mais usado naquela região. Então, usou a prata. Abraão utilizou a prata como forma de pagamento. E este parece ser, entre aspas, o dinheiro, a unidade de valor mais usada naquela região. Quando se causava danos às pessoas, o reparo era feito por meio de pagamento em prata. Isso está registrado em Gênesis 20, 16. Encontramos no livro de Jó informações sobre materiais como ferro, bronze, chumbo, cristal, joias, safira e também lápis lazuli, cuja fonte primitiva era o Afeganistão. Isto indica como era avançado o comércio na era patriarcal. Então, caramba, você tem vários itens aqui que vinham lá, que provinham, né,
talvez do Afeganistão, que é ainda mais distante para lá da Babilônia. Egípcios, ismaelitas ou medianitas eram proeminentes comerciantes de então. Foi uma caravana de mercadores ismaelitas ou medianitas que José foi vendido como escravo e negociado no Egito, aquela história de José. José, inclusive, é um dos patriarcas ali desse período, né? Abraão, Isaac, Jacó e José. Os escravos também faziam parte das transações comerciais, mas os habitantes da Arábia detinham um monopólio entre o Egito e a Índia. Então, esses comerciantes da Arábia ali, medianitas, ismaelitas, tinham esse monopólio do comércio de escravos desde o Egito até a Índia. Então, esse é um território gigantesco. Comumente negociando as especiarias cultivadas no sul da Arábia, que hoje no sul da Arábia fica o quê? O Iêmen, entre outros países. Em sua vida nômade, do seu êxodo pelo deserto, Israel não se envolvia com as questões comerciais, porque no começo Israel era nômade, né? Estava sempre se movimentando naquele período ali dos 40 anos. Uma vez assentados em Canaã, eles não tiveram muitas opções além de sua cultura própria caseira de gerir a sua economia, então eles eram fechados em si mesmos. Cada família confeccionava suas ferramentas de trabalho, bem como as suas vestimentas, e isto com auxílio de outros povos que os supriam com artigos e metais que se faziam necessários. Então acho que era uma balança favorável, uma balança comercial desfavorável aqui, né? Porque tem valor agregado maior, há de concordar. Dentre esses vários povos se encontravam os queneus, palavra que significa ferreiro. Os queneus também eram cananeus ou fenícios, e fenícios são, até hoje, né, sempre foram o grande símbolo do comércio na antiguidade. Até o período que antecedeu o exílio de Israel, não tinha expressão comercial como os demais povos. Cara, o exílio de Israel é muito lá na frente, porque isso aconteceu em 586 a.C. ou 722 para o Reino do Norte. Então, até esse período não havia expressão comercial em Israel. Que coisa, né? Porque é muito tempo. Desde a época de Abraão, de 1900 até 586, 722. Inclusive, a lei não trazia muitas recomendações a respeito disso. Então, aqui nós temos uma resposta para isso, né? Apenas enfatizava as negociações justas e honestas. Levítico 19, 35, 36. É possível que aquelas tribos assentadas próximo ao Mediterrâneo, bem como na costa fenícia, ou seja, mais ao norte, tivessem se envolvido com a prática do comércio marítimo, porque a Fenícia era um forte comerciante marítimo. Porém, quando se analisa o período da monarquia que começou ali com Saul, sob Salomão, no auge, né? Começou com Saul, depois Davi, depois Salomão. O período da monarquia sob Salomão, o ápice comercial israelita foge do tradicional. Houve, sem dúvida, um boom, entre aspas, nas transações comerciais exteriores. Portanto, balança comercial favorável, né? Exportações maiores que importações. Salomão assinou muitos acordos com muitos e variados povos quando da expansão do seu reinado, cobrava tarifas até sobre as negociações que ele intermediava. Isso está registrado lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 15. Em pagamento, a madeira fornecida por Irão para o templo, Salomão exportava trigo. Então Irão fornecia madeira para Salomão e em troca Salomão exportava trigo e azeite em grande quantidade para o país de Tiro. Mercadoria esta procedente dos altos impostos aplicados sobre todo o território de Israel. Tanto Tiro como Sidom, com suas montanhas produtivas, forneciam as melhores madeiras que se tem notícia a quem interessasse. Madeira especial para a construção de navios, que seus próprios artífices fabricavam, representando os fenícios. A nação de Tiro era forte em seu comércio, bem como eram peritos em navegação. Deixa eu dar uma olhada aqui. O lucrativo comércio de cavalos, agora saímos das madeiras, que eram comercializadas pelos fenícios, pelo Tiro, por Sidom. O lucrativo comércio de cavalos, corrente nos dias de Salomão, fez desse monarca um grande atravessador intermediário entre os mercadores reais, entre os que pertenciam à nobreza, entre a Cilícia e o Egito, para abastecer o reino dos heteus e sírios, mais ao norte. Para escapar dos pesados tributos cobrados por Salomão, a rota mais importante para muitos mercadores era o caminho do mar, que seguia a costa do Egito, passava pelos limites do território dos filisteus, alcançando a região de Megido, por último costeando Asur, chegando a Damasco. Altos impostos, todos tentando fugir de algum modo sempre, né? A Bíblia diz que a cada 3 anos a frota de navios do rei Salomão partia de Ezion-Geber para trazer ouro, prata, marfim, bugios e pavões da terra de Ofir. A terra de Ofir provavelmente fica na África. 1 Reis 10, 25.
O mesmo ímpeto comercial não se sustentou no reinado dos sucessores que se sentaram no trono de Israel. Josafá, do reino de Judá, até que tentou manter o comércio em tamanha atividade, mas foi em vão. Nos dias do profeta Jonas, ele embarcou em um navio de estrangeiros para sua pretensa viagem a Tarsis, o que demonstra que seus compatriotas já não eram ativos em navegação e que o tempo da glória salomônica havia passado. Então, pelo jeito, o período de Salomão foi de fato o auge comercial do povo de Israel, nesse período antigo. Após a divisão do reino entre sul e norte, ou seja, reino de Israel ao norte com capital em Samaria e reino do sul com capital em Jerusalém, depois de Salomão, houve apenas esparsas negociações entre esses reinos e seus vizinhos, mas tudo não passava de meros acordos de cavalheiros em situações de guerra, nada mais. Muitas vezes esses acordos levavam a nação ao estado de vassalagem devido ao ônus pesado a que elas fossem impostos. Ezequias, por exemplo, rei de Judá, do reino do sul, teve que desfigurar parte do templo para pagar tributos ao rei Senaqueribe, o rei assírio. Saindo do foco central que eram os negócios reais, ou seja, entre as cortes, muitas cidades nesse período desenvolveram algumas atividades como a indústria tintureira de tinta, como revelam as escavações de Beit Mirsim, onde foram encontrados muitos tanques usados para o tingimento de tecidos. O instinto comercial entre os israelitas parece realmente ter desabrochado após o cativeiro. O instinto comercial. E após o cativeiro do quê? Lá na Babilônia, em 586, Israel, o reino do sul e Judá fora conquistado, em 722 o reino do norte. Em 586, lá na Babilônia, quando eles fizeram o seu retorno, após o cativeiro, com Esdras, com Neemias, voltaram à terra de Israel. Então, aqui ele está nos dizendo que o instinto comercial parece que voltou aos israelitas. Então, agora estamos tratando de um outro momento. Estamos saindo de Salomão, 900 mais ou menos antes de Cristo. Estamos partindo lá para o ano 586, 400 talvez antes de Cristo aproximadamente. Século 4, 5 antes de Cristo. Lá tiveram contato quem? Os judeus, os israelitas, nesse caso já judeus, por conta do Reino do Sul, tiveram contato com grandes empresas, como a casa de negócios dos filhos de Murashu e Nippur, como revela as tábuas escritas nos dias de Artaxerxes I. Muitos foram os judeus que em 70 anos adquiriram grandes riquezas na Babilônia. Com isso tiveram que apurar seu tino comercial para que pudesse se manter entre aqueles comerciantes de grande experiência. Entre os judeus que regressaram do cativeiro havia sinais de muita pobreza e pouco volume comercial. O cedro, usado tanto na reconstrução do templo como utilizado na edificação das casas, continuava sendo importado de Tiro, que era especialista nisso. Tiro também enviava peixe para a Palestina, tanto era a necessidade daqueles dias que Neemias exortava o povo que não profane o sábado com suas transações comerciais, não se faça comércio no sábado. O comércio interno em Israel envolvia o transporte de sal. Vamos ver o comércio interno agora. O comércio interno em Israel envolvia o transporte de sal da região do Mar Morto, gado e lã das pastagens do leste do Jordão e grãos da planície de Gisrael ou Esdraelon. O mercado onde esses produtos eram negociados geralmente ficava em um local aberto dentro dos portões da cidade, dentro dos muros. Era onde os produtores negociavam diretamente com os compradores. Os comerciantes moravam nas ruas que saíam dessas praças. Então, as ruas dos comerciantes eram aquelas mais próximas das praças e da entrada das cidades. Até hoje, estes mercados podem ser vistos na Palestina. Os produtos são expostos à altura do chão, enquanto os mercadores se assentam sobre mercadorias. A Bíblia fala da Rua dos Padeiros, que está registrada em Jeremias 37 e 21, por exemplo. Também, nos dias de Jeremias, havia o Vale dos Queijeiros, entre as serras a leste e a oeste de Jerusalém, arqueologia. Sendo alimentos frescos, eram necessários que fossem comprados diariamente, o que evidencia a exposição de algumas barracas para disponibilizar tais alimentos aos consumidores. Já partindo para o final do texto, ele diz o seguinte: no período da hegemonia macabeia, ou seja, 200 a.C., mais ou menos, os aldeões tinham por costume levar produtos para serem comercializados ou comerciados nas cidades pelo menos uma vez por mês. Num período mais tardio, o comércio funcionava tradicionalmente 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, devido aos cultos que aconteciam nas sinagogas nesses dias. Então veja que o comércio, na verdade, não era como hoje. Nós vivemos numa sociedade de mercado, basicamente, que isso é diferente desses períodos antigos, apesar de haver comércio, mas não era uma sociedade estruturada em torno do comércio, era uma sociedade estruturada em torno dos reis, em torno de toda a nobreza. E a sociedade se estruturava dessa forma. O comércio fazia parte da sociedade, mas não era a base como é hoje. Tudo hoje
funciona a partir do mecanismo de preços. Tudo tem um preço, tudo tem uma oferta, tudo tem uma demanda. E que esse comércio, entendendo isso, é que a gente entende por que apenas 2 dias da semana que haviam comércios, né? Olha, se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai perceber que seria algo semelhante com o que acontece aqui em Curitiba. Tem dias da semana que nós temos feirinhas, então seria alguma coisa assim. Nos dias de Cristo, Jerusalém era o centro comercial de todo o país. Já avançamos na história, estamos nos dias de Cristo. Os curtidores mesmo, curtidor é aquele que trabalha com couro, pele de animal. Mesmo sendo uma profissão não muito aceita entre os judeus, aproveitavam as peles dos sacrifícios para serem por eles trabalhadas e revendidas aos artesãos que produziam roupas, que por sua vez eram comercializadas no mercado. No Getsemane havia a indústria manual do azeite, ali no Getsemane. Extraído de moedas... no Getsemane havia a indústria manual de azeite extraído da moenda, ou seja, a moagem das azeitonas. Produto este que era o único a ser exportado. De fato, Israel exportava nesse período muito azeite de oliva. Na verdade, foi a importância religiosa da cidade santa que fez dela um grande centro comercial nos dias de Jesus. O templo, com seus mais de 20 mil figurantes que estavam envolvidos em suas múltiplas atividades, gerava uma economia fantástica. Havia alimento e vestuário para tanta gente que incluía sacerdotes, escribas, levitas e tantos outros, não eram apenas os levitas, né? Para que estas transações comerciais acontecessem, havia um meio de mensurar quantitativamente os pesos e as medidas, bem como a forma corrente de moeda usada nos tempos bíblicos, como será visto a seguir. E eu vou parar por aqui, e no próximo vídeo, então, nós vamos ver quais eram esses pesos e medidas para que eles pudessem mensurar todas estas transações comerciais. No próximo vídeo eu quero tratar sobre tabela de pesos, medidas e moeda corrente nos tempos bíblicos. E este aqui é o vídeo mais longo que eu já gravei aqui no canal em Teologia. Eu fico por aqui. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre uma breve revisão da educação dos tempos bíblicos. Valeu!